Sejam bem-vindos à nossa live. Tive um pouco de atraso aqui porque eu estava em outra live, tá bom? Mas vamos com tudo que eu prometo que hoje o tema vai ser sensacional, tá bom? Hoje a gente vai abordar sobre qual o preço para o sucesso. Olha que interessante, né? Como eu sempre falo, as nossas lives aqui, a gente tem dois padrões de live. Essa live é focada na nossa mentalidade. Não sei, só para enquanto vocês estão entrando, eu quero trazer alguns dados que são extremamente importantes e esses dados vão servir de base para a nossa live de hoje. Não sei se vocês sabem que uma das perguntas mais comuns na internet, ou seja, as pessoas que vão hoje para o Google em busca de informação, a pergunta mais comum hoje e o tema mais procurado na internet, sabe quais são? Ansiedade. Então, ou seja, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E as pessoas estão indo para a internet em busca de saber como lidar com a ansiedade. Olha que interessante. Olha que dado extremamente importante. E você sabia que o Brasil, ele é o segundo no ranking de pessoas ansiosas no mundo? Só perde para uma cidade que é a Ucrânia, que estava em guerra há um tempo atrás. Então, olha o porquê é importante do que a gente vai falar nessa live de hoje. Olha o quanto é importante a gente ter coerência com os nossos sonhos. Né? Por quê? Porque a ansiedade é um dos principais males atuais e que vai piorar cada vez mais. Mas, Rafael, por que essas coisas estão acontecendo? Né? Por quê? Já se perguntaram por que as pessoas ficam ansiosas? E o que é que tem a ver isso com a live de hoje? Né? Deixa eu botar o tema aqui que eu acabei não botando. Tema. Preço. Deixa eu fixar aqui o tema. Boa noite a todos, o pessoal que está entrando aí, tá bom? Simbora. Então a live de hoje é o preço dos nossos sonhos. E para começar essa live, né? Eu queria trazer, eu até postei isso ontem no meu direct, nos meus stories, né? Que a primeira coisa, né, para a gente conseguir realizar os nossos sonhos é saber o que a gente quer realmente. O que é que a gente quer para nossa vida, né? E isso foi muito importante porque desde vamos lá, 12, 14 anos, eu comecei a fazer essas reflexões. E ontem quando eu postei, né, sobre me perguntaram se eu sempre fui vaidoso desde pequeno, eu falei, sim, sempre fui vaidoso. E esse foi um dos motivos que fizeram empreender na minha vida. Então, ou seja, os nossos sonhos, eles estão condicionados ao nosso mapa de mundo. Né? Isso é muito doido, eu estava conversando com minha irmã Mônica esse dia sobre isso. Né? Os sonhos que eu tinha lá atrás, eles não já são outros sonhos que eu tenho hoje. Por quê? Porque à medida que a gente vai entrando e acessando alguns ambientes, o que a gente vê não tem como desver. Isso é muito doido. Né? Eu estou fazendo um negócio aí da clínica e eu e Mônica foi visitar, né, uma coisa que a gente vai trazer para a clínica. E depois que a gente viu aquilo, a gente não consegue mais tirar aquilo da cabeça. Então os nossos sonhos, a nossa capacidade de sonhar, né, tá muito ligada ao que a gente vê na nossa vida. Ou seja, aos ambientes que eu tô presente, as pessoas que eu convivo, isso tem muita fundamentação na nossa capacidade de sonhar, tá certo? Rafael, que filosofia doida é essa aí? Vamos devagar. Eu gosto de ir aquecendo o tema para vocês entenderem aonde eu quero chegar com isso. Então a primeira coisa para a gente entender sobre sonhos é entender que os nossos sonhos eles estão muito associados às nossas concepções. Então vamos lá. Se eu sonho, eu não sei se vocês sabem, um dado, eu não sei especificamente ele, mas em torno de 70 a 80% das pessoas conhecem apenas a sua cidade. Olha que doideira. Olha que doido. Então, ou seja, se eu só conheço a minha cidade, os meus sonhos, eles não vão ser o mesmo sonho de uma pessoa que já conheceu vários países. Então, a primeira coisa é entender que os nossos sonhos, eles estão diretamente ligados às nossas concepções. As nossas concepções estão associadas ao meu mapa de mundo. Ou seja, o que eu vejo do meu mundo vai gerar as minhas concepções. E as minhas concepções vão despertar em mim alguns desejos. Olha que interessante. E lá no início, quando, né, eu queria ter, por exemplo, a blusa, eu sempre falo aqui, para quem não assistiu minhas lives, está chegando agora, chegou muita gente no meu Instagram nos últimos 3 meses aí,
Eu falei lá que quando eu era pequeno, né, eu queria ter uma blusa da Elos e minha mãe não podia pagar essa blusa. E aí eu tive que tomar duas decisões na minha vida. Ou eu ia me lamentar, ou seja, ou eu ia desistir do meu sonho, ou eu ia pagar um preço, que era achar a solução para realizar aquele sonho. Então olha como é interessante. E aí a gente começa a entender o preço dos sonhos. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre os sonhos, que é o nosso sonho está ligado à nossa concepção, ao nosso mapa de mundo. Por quê? Porque se eu não tivesse acessado aquela blusa, se eu não tivesse visto aquela blusa, os meus olhos não teriam visto aquilo, e por não ter aquela visão, não teria construído a concepção de um desejo de ter aquela blusa. Olha que interessante. Então é por isso que a gente tem que ser muito seletivo, como eu sempre bato aqui nessas lives aqui. Muito seletivo sobre os ambientes que a gente frequenta, muito seletivo sobre as pessoas que a gente convive. Por quê? Porque os nossos sonhos são do tamanho dos ambientes e pessoas que a gente acessa. Esse é o primeiro ponto. Então, primeiro entender por que sonhamos. Né? A gente sonha porque a gente vê. A partir do momento que eu vejo, eu desejo. Se eu desejo, eu sonho em ter aquilo. Perfeito? Ótimo. Quando eu entendo que nem sempre tudo que eu quero eu vou ter, eu preciso entender qual é a minha concepção em relação a isso. Ou seja, quando eu quis aquela blusa, eu vi aquela blusa e eu quis aquela blusa, eu tinha duas opções. A minha condição financeira e da minha família tornava aquilo impossível naquele momento. Então eu tinha duas opções. Ou eu desistir desse sonho, ou eu criar estratégias para realizar esse sonho. Então, quando a gente fala o preço dos sonhos, é entender que tudo que a gente deseja, tudo que a gente sonha, sempre vai ter um preço. E eu preciso sempre entender que, se eu não mudar o meu comportamento, se eu não entender que para acessar aquele sonho e tornar ele uma realidade, eu preciso mudar o meu comportamento, eu começo a limitar a minha capacidade de sonhar. Perfeito? Então, ou seja, aquilo que eu falei lá, né? Aquele desejo que eu tinha de ter aquela blusa naquele momento, né? Que era impossível para minha mãe ou meu pai me dar, se eu não tivesse construído na minha cabeça que eu precisava pagar um preço de tomar decisões estratégicas, de observar o meu ambiente de uma forma diferente, para que através dessa observação eu encontrasse soluções para realizar aquele sonho que eu tinha, eu ia cortar esse sonho. Falar assim, não, esse sonho não é para mim. Quantas pessoas você fala assim, não, esse sonho não é pra mim, não. Tava conversando com meu cunhado esses dias. Eu falei assim, velho, você já pensou a possibilidade de você ter isso? Ele deve estar assistindo aí. Ele falou assim, pô, velho, não. Então, olha por quê? Porque às vezes a gente constrói crenças na cabeça da gente e que essas crenças, elas impedem a gente até de desejar aquilo, até de sonhar aquilo. Olha que interessante. As minhas crenças são fatores limitadores da minha capacidade de sonhar. Só que a partir do momento que você vai desconstruindo essa crença e começa a entender que a gente pode sim sonhar, que a gente pode sim realizar os nossos sonhos, a gente começa a se tornar uma pessoa diferente. A gente começa a se tornar uma pessoa que deseja com mais frequência algumas coisas, porque sabe que a gente consegue. Ah, Fábio, mas você está falando isso porque você é médico. Você está falando isso porque você ganha dinheiro hoje. Você está falando isso porque o dinheiro te dá a possibilidade de comprar coisas que você pode. Olha que interessante. Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês agora. Imagina que nesse exato momento, algum familiar seu, ou seu filho, ou sua mãe, está com um problema. E que você precisa de 50 mil reais para resolver esse problema. E esse problema é um problema de vida ou morte. Ou você consegue esses 50 mil reais, ou aquela pessoa ali vai morrer. O que é que você vai falar? O que é que você fala pra você? Eu não tenho, mas eu vou dar o meu jeito. Até o ditado, né? Eu vou dar os meus pulos pra fazer isso. Eu vou dar os meus pulos pra fazer isso. Então, ou seja, diante de uma situação de crise e de caos, que dentro desse caos você pode perder um ente querido pro resto da sua vida, e mesmo que você não tenha aquela capacidade financeira, você vai se virar nos 30 para fazer isso acontecer. Então, quando você entende que o teu potencial de realizar os teus sonhos está muito ligado à tua capacidade de mental, de entender que você pode
você começa a entender que nada é impossível. Percebe? E eu digo muito isso porque tem muitas pessoas que me seguem que falam assim, é meu sonho ser paciente do Dr. Rafael. É meu sonho fazer um tratamento com o Dr. Rafael. Mas eu não tenho condição financeira para isso. Perfeito. Você não tem condição financeira agora. Mas você pode criar estratégias para realizar tudo que você quer. Absolutamente tudo que você quer. E eu tenho N exemplos de pacientes minhas que vêm e elas falam assim, doutor, nesse momento eu não tenho como fazer esse tratamento. Mas escreve aí, 11 meses eu volto. Tem uma paciente minha de Gandu, eu lembro dela assim, ó, é Dona Maria José, eu acho que é o nome dela. Ela falou assim, doutor, eu sempre mostro para meus pacientes, às vezes falam assim, doutor, eu fico com um orçamento um pouco maior, não vou conseguir pagar. Eu falo assim, ó, aqui, ó, a história de Dona Maria José. Eu mostro a perna dela. Tem até um vídeo dela aqui no meu Reels, lá embaixo, que ela fala que a perna dela parecia um jabuticabeira. E ela falou assim pra mim, ó, ela sentou na minha frente, isso assim me marcou demais isso. Ela falou assim, doutor, eu não tenho esse dinheiro agora não. Mas o senhor pode escrever aí. 11 meses eu volto. 11 meses eu estarei aqui para fazer esse procedimento com o senhor. Pasme. 11 meses essa mulher estava aqui. E ela fez o tratamento. E a perna dela ficou top. Então, olha como é a nossa forma de enxergar o nosso mundo. Olha como a nossa forma de resolver os problemas que a gente tem na nossa frente determina a nossa capacidade de sonhar e realizar sonhos. Então, essa live que eu estou trazendo hoje é exatamente para despertar esse potencial que está guardado em cada um de nós e que, pelas crenças limitantes que a gente passou ao longo da nossa vida, bloqueia a nossa capacidade de sonhar e de realizar. Entende? Então, é sobre isso. É sobre isso. Eu lembro muito bem, né, no ano que eu terminei meu terceiro ano da escola, e eu não passei no vestibular. E aí eu lembro que meu pai e minha mãe sentou, né, que tinha que ir pra Salvador. Aí meu pai falou assim, não tem condições. E aí minha mãe falou assim, nem que eu tenha que vender areia na praia, eles vão. E tanto meu pai quanto minha mãe, e eu lembro que nesse ano, né, minha mãe e meu pai tinham só um restaurante. E eu lembro que a partir desse período que eu fui morar em Salvador, a minha mãe começou a vender Avon, vender Natura, vender Tapoé, fazer bolo de encomenda, fazer doce de encomenda. Olha que doideira, olha que doideira. A minha mãe não tem faculdade, mas eu não sei que diacho é que passou dentro da cabeça dela, e junto com o meu pai, que ela, dentro das possibilidades da realização de um sonho, de ver os filhos conseguirem, né, fazer uma faculdade, porque dentro do mapa de mundo dela, a faculdade é que ia dar acesso e possibilidade da gente ter uma vida melhor do que eles tiveram, ela simplesmente reinventou-se, né, reinventou dentro da cabeça dela estratégias para conseguir fazer o impossível se tornar possível. Você tá entendendo? Aí eu te pergunto, o que que faz pessoas como minha mãe nesse momento fazer desse jeito e as coisas acontecerem? Por isso que eu sempre falo, você quer sonhar? Sonhe. Você quer realizar? Realize. Mas aprenda a pagar o preço disso. E tanto ele, quanto meu pai, quanto minha mãe, eles pagaram um preço e pagaram um preço alto. Pagaram um preço alto. Eu digo que meu pai e minha mãe, eles tiveram uma vida pior do que um presidiário. Porque tanto meu pai quanto minha mãe, eu acho que eles passaram em torno de 15 a 20 anos trancados dentro da casa da gente, que o restaurante ficava dentro da casa, simplesmente dando nada menos do que a alma deles, pra gente conseguir vingar e conseguir fazer faculdade e conseguir chegar onde a gente chegou. E é por isso que eu faço questão de tudo, tanto meu pai quanto minha mãe tá presente. Por isso que todo domingo a gente está na casa dos nossos pais. É por isso que todo Natal, Réveillon e datas comemorativas a gente faz 100% para estar lá com eles. Por quê? Porque esses dois não tiveram faculdade, esses dois não tinham dinheiro, mas fizeram o milagre acontecer. Porque era impossível, né? Até que eles se tornaram possíveis. Então tudo tem um preço. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você é do tamanho da tua capacidade de resolver problemas. A segunda coisa é que ninguém pode impedir você de sonhar. Ninguém. Dei o exemplo meu, dei o exemplo dos meus pais, dei o exemplo da Dona Maria José, lá de Gandu, e tenho N outros exemplos. Só que à medida
que você sonha e que você realiza o primeiro sonho, você vai empilhando estratégias dentro da tua cabeça. Eu até falei sobre isso ontem, né? Sobre a autoconfiança. Eu falei o quê? Que a autoconfiança é igual um banco. Que cada resultado, cada sonho que tu realiza, ou cada estratégia que você faz, que torna um resultado que era impossível possível, você vai criando uma quantidade de saldos dentro daquela poupança mental que vai te tornando uma pessoa cada vez mais próspera. E o que é uma pessoa próspera? São pessoas que sonham e realizam, sonham e realizam. Só que isso não é algo que surge do noite pro dia. É dentro da tua capacidade de resolver os problemas. É dentro da tua capacidade de pagar o preço pelo tempo necessário. Ou seja, a minha mãe e meu pai, como eu disse, passaram entre 15 e 20 anos dentro de uma prisão, que era o restaurante. De domingo a domingo trabalhando. Eu cansava de ver o restaurante fechar às 5, 6 horas da manhã e às 7 horas os dois estarem em pé para fazer marmita, para entregar marmita meio-dia. E eu ver minha mãe, quando a gente foi morar em Salvador, depois dessa loucura, de tarde, lavar 40 toalhas. Aí eu te pergunto, de onde é que essa mulher tirava energia? De onde é que ela e meu pai tiravam energia de dormir 5 horas da manhã, deitar dentro de uma fornalha, né? Porque o quarto do meu pai e minha mãe e da gente ficava anexo à cozinha do restaurante, que parecia um forno, e a gente não tinha condições de botar um ar-condicionado, então minha mãe botava aquele ventilador que parecia um bafo batendo em cima da gente, e ela botava uma panela de água para conseguir pelo menos melhorar a capacidade de respirar dentro daquilo ali. E meu pai, asmático. Aí eu te pergunto, o que que faz a pessoa conseguir vencer durante 20 anos essa loucura? E eu nunca vi reclamar. Porque sabem que todo sonho para ser realizado exige um preço. E eles pagaram esse preço. E eu lembro que aos 14 anos eu era imaturo e eu tinha muita vergonha, né? Porque a casa da gente era feita... E eu não tô aqui para me lamentar, não. Eu tô aqui só mostrando para vocês que existe um preço. E que se você paga o preço necessário para chegar aonde você quer, não tem conversa. Então, vitimismo não existe. Eu tô apenas te mostrando que talvez você esteja passando pela situação que eu passei lá em 2020, lá em 2002, 2019, 2099, em 1999, 1996. É só para você entender que todo mundo paga um preço. E que se você está vivendo um caos dentro da tua vida nesse momento, eu tô aqui para te mostrar que se você aguentar e tomar a decisão de vencer, é impossível você não vencer. É impossível você não vencer. E quando eu trago aqui, é para te mostrar que eu também passei por isso. E que se você está passando por problemas, entenda, você não está só. Só que você tem duas escolhas todas as vezes que um problema se apresenta na tua frente. Ou você resolve, ou você se coloca como vítima. E se você se colocar como vítima, você não vai realizar. E eu nunca vi minha mãe reclamar nem meu pai. Eles estavam ali, ó, firmes e fortes, de domingo a domingo, vivendo dentro daquela fornalha, passando por tudo, e o pau quebrando. Só que, como eu sempre falo, o trabalho devolve. Só que o grande problema é que nem todo mundo suporta o tempo necessário para acontecer as coisas. Por isso que eu digo, a tua capacidade de realizar sonhos está diretamente ligada à tua capacidade de pagar o preço para realizar esses sonhos. O grande problema é que nem todo mundo quer pagar o preço. Então isso é extremamente valioso. Você precisa ter coerência com os teus sonhos. Você precisa ter coerência com os teus sonhos. Só que, meu amigo, depois que você rompe essa barreira e que você consegue romper essa barreira da realização, o resto fica muito mais fácil. O resto começa a ficar fácil. E aí você começa a ter uma capacidade de realizar sonhos que não para. 6 horas eu estava lá, estudando, criando inspiração para fazer essa live. Eu acabei de fazer, antes dessa live, uma live para médico. E a minha tava falando assim, rapaz, que porra é essa? Tu vai fazer 2 lives hoje? Eu falei, vou. Ela falou, precisa disso? Por que tu não cancelou? Eu falei, porque eu sei onde eu vou chegar. Ela tá aí assistindo. E eu falei isso pro meu pai e pra ela. Eu falei assim, ó, eu sei aonde eu vou chegar. E eu sei também qual é o preço que eu preciso pagar para chegar lá. E se eu assumir um compromisso de domingo à noite e os dias que eu faço live estar com vocês, eu vou estar aqui com vocês. E vou entregar a minha alma. Eu vou entregar nada menos do que toda a minha energia mental para fazer e entregar o que eu vim me propor entregar. Por quê? Porque se meu pai e minha mãe ficou 20 anos se arrombando integralmente, né? Dormindo ali 2 horas e sapecando durante 20 anos, o que é fazer 2 lives? É nada. É nada. Entende?
Só que toda vez que você rompe a barreira das dificuldades, que toda vez que você suporta o que é necessário para vencer, meu amigo, esquece. Você vira uma máquina que ninguém derruba. Você fica indesistível. E você começa a pressurizar cada vez mais e você fica imbatível. Esquece. Ninguém te derruba mais. Então, por isso que o nome da live hoje é o preço dos nossos sonhos. Porque você precisa entender o seguinte, você sonhou aquilo, perfeito. E agora? Vai fazer o quê? Vai entregar tua alma e tua energia para realizar esse sonho? E eu sempre gosto de trazer essas coisas para ter muita coerência, né? Porque eu sempre vejo a pessoa falar, não, mas aí é só porque tem dinheiro. Ah, mas ele fala isso é porque ele chegou lá. Mas você não sabe o que é que eu passei para chegar aqui, irmão. E você não sabe que eu continuo passando para chegar onde eu vou chegar. Entende? É sobre isso. Ontem eu tava fazendo consulta, abri uma agenda extra lá, e aí meu aparelho do nada, puf, parou. Aí eu tenho outro ultrassom, fui em casa buscar o ultrassom. Quando eu liguei o ultrassom, puf, ou seja, meus 2 aparelhos quebraram. Eu tinha tudo para me lamentar da vida. Sabe o que eu fiz? Fui atrás da pessoa que resolve. O cara falou assim, venha, traga o aparelho aqui hoje, em Salvador, que eu vou te emprestar um e vou ficar com teus 2 para consertar. Eu saí daqui de manhã, acordei, fui lá, levei, resolvi, e o problema está resolvido. Por quê? Porque quando tua mente ela entende que os problemas eles foram feitos para ser resolvidos, esquece, meu amigo. Toda vez que você resolve um problema, na caixinha de saldo da poupança da confiança, ele aumenta. E aí, meu amiguinho, você vai sonhando cada vez mais alto. E quanto mais alto e quanto mais tua capacidade de resolver, aí ninguém segura mais não. E é por isso que pessoas resolutivas elas chegam tão longe na vida. Só que pessoas que se lamentam, elas vão continuar se lamentando e sempre vai achar um culpado para justificar o fracasso. Entende? Você tem 2 escolhas todos os dias na tua vida. Ou você continua ou você desiste. Eu optei em continuar. Por quê? Porque no meu mapa de mundo eu via meus pais sapecando sempre e nunca vi eles reclamarem. Eu nunca vi eles desistirem. Eu lembro que eu estava no terceiro, na época eu fiz odonto, eu larguei, voltei pro cursinho. Eu lembro que eu dei minha alma nesse ano, eu perdi. E eu liguei pro meu pai e minha mãe e ele falou assim, ó, continua. A gente tá aqui, se a gente aguentou até aqui, a gente vai continuar mais um ano e vai continuar quantas vezes for necessária. Continue estudando, porque a gente sabe que você está fazendo a sua parte e a gente continua fazendo a nossa parte. Vocês entendem? Por que que o ambiente, ele muda a tua capacidade mental? Por que que o ambiente, ele é extremamente valioso para o teu sucesso? Entende por que você tem que ser seletivo com as pessoas que você convive? Por isso que você tem que afastar as pessoas que não estão alinhadas com o teu propósito. E aí, uma coisa muito importante sobre sonhos é você ter clareza dos sonhos que você quer realizar. A partir do momento que você tem clareza dos sonhos que você quer realizar, você tem coerência nos sims e nos nãos que você vai dar na tua caminhada. Por quê? Porque se eu tenho um sonho de botar um shape, eu quero emagrecer, eu quero ficar com o corpo top. Eu tenho clareza disso, é isso que eu quero. E você chega ali, no meio do caminho, você começa a acessar uns ambientes de pessoas que não fazem dieta, de pessoas que não gostam de atividade física, de pessoas que são sabotadoras diárias. Esse ambiente ele vai te corromper. E se você não tem clareza e coerência com o que você quer, e que você não tem clareza com os preços que você precisa pagar, você não vai ser seletivo nos ambientes. Se esse ambiente não me favorece para realizar o meu sonho, saia dali. Aprenda a dizer não na tua jornada. Porque aprender a te dizer não é te aproximar do sim. Só que a gente tem medo. Por quê? Porque a gente não tem coerência. Porque a gente não entende que para realizar ações a gente precisa pagar preço. E se você não aprende a pagar o preço, você não vai ter a recompensa. E por não ter a recompensa, e por você fracassar nessa jornada, você vai limitando cada vez mais a tua capacidade de sonhar. E aí você começa a fazer o quê? Restringir o teu mundo. Você fala assim, não, isso aí não é pra mim não. Isso aí é só pra quem tem dinheiro. Ah, isso aí é só pra fulano. Ah, fulano tem isso é porque ele teve sorte. Entende? Então olha como o teu modelo mental, ele determina a tua capacidade de sonhar. Olha como os ambientes, se você está num ambiente de pessoas que são pessimistas, de pessoas que só te colocam para baixo, de pessoas que te tiram do foco, a tua capacidade de sonhar também vai ser diminuída. Então aprende a entender a importância do ambiente. Aprende a escolher as pessoas que vão te aproximar dos sims que você buscou na tua vida.
e que você está buscando na tua vida. Isso é extremamente valioso. Eu trabalho muito isso com o Léo. Muito mesmo. Assim, ó, ele pode até não vingar nessa vida, mas eu fiz a minha parte e continuo fazendo. E eu até falei esses dias aqui na internet com vocês. Meu pai tava no carro, minha mãe e Léo, né? Entrou no carro e falou: papai, bota uma música. Aí ele falou assim... Eu falei: que música? Aí ele ficou uns 20 segundos pensando. Eu falei: ó, pai, seguinte, a vida é desse jeito. Se você pede algo, mas você não sabe o que você quer, você vai viver o algo dos outros. Então, toda vez, pai, que você pensar em algo, esteja já decidido exatamente o que é que você está buscando com aquilo. Porque se você não souber o que você quer, você vai viver o querer dos outros. Se você não sabe os sonhos que você quer, você vai viver o sonho dos outros. Se você não sabe o preço que deve pagar para realizar teu sonho, você vai parar e vai se limitar a realizar esses sonhos e vai começar a viver o sonho dos outros. No outro dia, eu entrei no carro. Ele: papai, eu quero essa música, porque se eu demorar de responder, eu vou ter que viver a música que papai quer. Olha pra isso. 3 anos. 3 anos. Rafael, e o que é que tem a ver isso com o futuro dele? Sabe por quê? Porque quando o Léo tiver 14 anos e ele for pra uma festinha que eu não vou estar, que ele vai estar sozinho com os colegas dele, e um amiguinho chegar assim e oferecer droga pra ele, ele vai lembrar disso tudo. Eu tenho que ter as decisões rápidas. Eu não posso deixar influenciar pelos outros. Eu preciso saber o que eu quero. E ele vai dizer assim, ó, não, eu não quero isso, porque isso faz mal. Mas se eu não treino meu filho a ter muita clareza do que ele quer, a ter muita certeza das decisões e ter muita certeza dos preços que ele vai pagar pelas decisões que ele toma, ele vai ser uma pessoa altamente influenciada. Por isso que a gente vê tanta gente fraca hoje. Tanta gente que usa droga ou que se deixa levar por influência da amizade. Por quê? Porque eu não posso controlar o meio que ele vai conviver. Mas eu posso controlar a capacidade dele de tomar as decisões certas, de saber o que é certo e o de que é errado, aonde ele quer chegar e qual é o preço que ele precisa pagar para isso. E todo dia eu treino isso com ele. Ou seja, isso é o papel. Ou seja, eu sonhei em ser pai, eu sonhei em ser o pai que eu sou hoje para Léo, mas eu precisei tomar decisões estratégicas no ano passado. Eu estava falando na live do médico na estante sobre isso. Sobre o preço das nossas decisões. A gente tem que ser estratégico nas nossas decisões. E eu preciso saber o que é que eu quero realizar de sonho. Eu queria poder levar meu filho para a escola todos os dias. Mas lá em 2019, eu atendi em 19 cidades. Eu passava quase a semana toda fora de casa. Mas eu falei, tem um prazo, são 2 anos. Em 2 anos eu vou ter a vida que eu quero. E hoje eu tenho a vida que eu quero. Se eu acordo às 4 horas da manhã, é porque eu quero acordar. Se eu não quero trabalhar de sábado, eu tomo a decisão e não trabalho. Porque eu planejei isso. E eu banco as minhas decisões. Eu tomei uma decisão estratégica agora que me balançou. Mas eu estou bancando para isso. Eu estou triplicando minha energia. E eu estou atrás de pessoas que estejam alinhadas com isso. O meu cunhado, que é marido de Mônica, começou a trabalhar comigo. Todo dia eu falo com ele, eu estou orgulhoso de você, velho. Se você continuar com essa energia, a gente vai chegar muito mais rápido onde a gente quer. Estou falando aqui em público. Eu estou orgulhoso. E o pai que ele vai ser pro filho que ele quer ter o ano que vem com Mônica, ele está diretamente ligado a isso. Mônica nem quer que eu fale as coisas. Na hora que elas quiserem ter o filho. Então, assim, são as decisões. A coragem. Bancar as decisões. De segurar o preço das decisões. Então, é sobre isso. Só que cada vez que tu toma uma decisão e tu banca a tua decisão e que tu bota toda a tua energia em cada decisão, você muda a forma do homem que você vai ser, do pai que você vai ser, do esposo que você vai ser, do amigo que você vai ser. Isso é postura. E você tem que aprender a pagar o preço. E bancar o teu preço. Eu entrei no Muay Thai agora e o Muay Thai tem me ensinado muito isso. Quinta e ontem. Fez um treino que foi o treino pancada. E o que eu aprendi com o Muay Thai? Ontem eu tava lá, né? Chegou no treino, meu abdômen tava doendo, até meu tórax estava doendo. E o cara falou assim, ó, entenda. Para o teu corpo acessar um outro gás, você precisa romper essa barreira. E uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, o teu coração tá acelerado quando você corre, quando você faz atividade física, aprenda a controlar a tua respiração. Porque quando tu controla a tua respiração, você controla a tua capacidade cardíaca. Só que para tu controlar a tua respiração, tu tem que controlar aqui, ó, a tua mente.
Porque se você controla a tua mente e você manda o comando para a tua respiração, para você aprender a respirar devagar, o teu coração ele se ajusta e você consegue equilibrar esses 3 parâmetros. E quando você consegue equilibrar esses 3 parâmetros, você já é um outro homem. Então, eu entendo hoje que todo homem, ele deve fazer alguma arte marcial. Porque a arte marcial, ela vai te ensinar a ser forte. E o homem, ele precisa ser forte. Ele tem que ser forte para defender a família dele. Ele tem que ser forte para defender o filho dele. Ele tem que ser forte para honrar a família dele. E a arte marcial vai te ensinar isso. Porque é você entender que você vai ter que superar os teus limites mentais, para você conseguir controlar o teu físico. Pra mim é doido. Todo dia que eu faço Muay Thai, eu tô aprendendo alguma coisa e minha mente ela tá ficando cada vez mais forte. Eu falei com ele ontem, hoje eu sou um outro homem. Cada aula eu sou um homem diferente. E esse homem que eu sou repercute no líder que eu sou da minha equipe, no pai que eu sou, no homem de família que eu tô me construindo. É sobre isso. Então você tem que entender que existem preços e você precisa aprender a pagar esses preços. Porque se você não entende que você precisa pagar um preço para realizar algo que você quer, você começa a limitar a tua capacidade de sonhar. Olha que doido. Então isso é muito punk. E se a gente não tem essa concepção de entender tudo isso que eu falei aqui hoje na live, passa batido. E você começa a se limitar, você começa a se colocar como vítima. E aí a gente começa a entender por que a ansiedade hoje é um dos principais males do mundo. Por quê? Porque a gente não faz o que precisa ser feito, a gente começa a limitar a nossa capacidade de desejar e de sonhar as coisas, e a gente começa a ficar ansioso. Porque a gente vê o outro realizar e a gente não realiza. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não está realizando porque a gente não está pagando o preço disso. E por não estar pagando o preço disso e não estar realizando, a gente começa a ficar em conflito. Porque a gente vê a pessoa fazer, a gente não faz, eu fico ansioso, isso me estressa. Mas você precisa entender que tudo tem preço. Aquela pessoa pagou um preço. Você não pagou, você vai ter que, infelizmente, pagar o preço de não realizar. Entende? Então, isso é extremamente valioso, né? Eu acho que esse tema é um tema muito importante que a gente precisa entender. A gente precisa parar para refletir sobre essas coisas. Por quê? Porque não vai. E aí entra um outro ponto importante, né, para a gente finalizar a nossa live, que é sobre entender a nossa capacidade de gestão no tempo. Eu já até fiz uma live específica só sobre esse tema, né? Mas dentro dessa questão de preço de sonho, é a gente entender a nossa capacidade de gestão no tempo. Por quê? Porque o tempo ele vai passar independente de você. Se eu tô parado aqui, ó, o relógio ele tá passando. Ele não vai parar para me esperar. Então, se você não entende isso e você age de forma irresponsável dentro do tempo, o preço que você vai pagar é alto. Então, você precisa entender que os sonhos, eles nos movem. Ou seja, o futuro é o sonho. O futuro é o sonho. Mas a minha capacidade de governar o meu presente é que vai me aproximar da realização do meu sonho. Perfeito? Ótimo. Então, se eu tenho essa coerência, eu começo a entender que o que já passou não dá mais para fazer nada. O que está por vir está totalmente ligado à forma como eu estou agindo no agora. E como você entende que o tempo está passando independente de você, ou você age agora, ou você não vai realizar o que você quer. E por o tempo estar passando e aproximando daquilo e você não está fazendo, você começa a ficar ansioso. E é por isso que as pessoas estão ficando desse jeito ansiosas. Por quê? Porque a gente não quer pagar o preço, mas a gente quer viver o que a gente não pode. E ter o que a gente quer, mas não paga para fazer. Perfeito? Então começa a entender isso, gente. Que tua capacidade de sonhar está ligada à tua capacidade de realizar. A tua capacidade de realizar está diretamente ligada ao preço do que você paga todos os dias para que as coisas aconteçam como você deseja. Comecei a live lá falando, né, da história da blusa. Mostrei que essa é uma realidade que eu passei não só comigo, mas com os meus pais e com os meus pacientes. E, para finalizar essa live, lembre, todos nós podemos realizar tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer. Só que quanto maior os nossos sonhos, maior é o preço para a realização e maior talvez seja o tempo para isso acontecer. Para chegar exatamente nesse lugar que eu estou aqui hoje na minha vida,
Eu comecei a pagar esse preço lá em 2002, quando eu tomei a decisão de ir para Salvador estudar. E depois de 22 anos, eu estou nesse lugar aqui sentado. Mas para chegar aqui, foram preços muito altos que eu paguei. Quando eu fazia cursinho aqui em feira, né, quando eu tinha largado o dono, eu acordava às 3 horas da manhã. Minha irmã Mônica morava comigo, ela sabe disso. Eu acordava às 3 horas da manhã para estudar, estudava até 6 horas, tomava banho, assistia o jornal, voltava a estudar 8 horas, estudava até 12h30, 1 hora ia para o cursinho, voltava do cursinho 6 horas, tomava banho, lia, estudava até as 8h30, dormia, acordava 3 horas e seguia diariamente pagando o preço. O preço para me tornar quem eu me tornei hoje. Mas naquele momento eu achava que era só na prova de vestibular. Mas ali eu estava construindo a minha capacidade mental de resistência, a minha capacidade de resiliência, a minha capacidade de controlar o meu emocional e entender que eu preciso criar uma disciplina diária de pagar o preço de estudar todos os dias para construir um comportamento que me levasse exatamente a esse dia de hoje. Entende? Então, quando eu falo preço dos nossos sonhos, é exatamente sobre isso. O sonho que você quer viver é alto, então pague o mesmo preço. O teu preço tem que ser coerente com o tamanho do sonho que você quer. Você quer sonhar alto? Ponto, você tem que pagar um preço alto para isso. Entende? Então, espero que tenha feito sentido. Espero que vocês saiam daqui diferente dessa live. Para quem não assistiu do início, volta e assiste, porque eu acho que tem muita fundamentação aí. Isso vai te ajudar, inclusive nessa questão da ansiedade, né, que é um dos principais problemas hoje da população mundial, né? Então, é sobre isso. Perfeito? Tá aí os pacientes queridos, um bocado de paciente minha, Rosinha aí, que não perde nenhuma das nossas lives. E é sobre isso. Ró vem de uma cidade extremamente distante, né? Que é Barro Alto, né, Ró? Fica lá depois de Irecê, de Xique-Xique. E ela vem pra cá pra fazer, porque ela tinha um sonho de ser minha paciente, de trazer o tratamento comigo. Além de paciente, né? Tá aqui firme e forte em todas as nossas lives. E é sobre isso, sobre o preço. Escolha o teu preço. Sonha alto, paga o preço. Todos nós podemos realizar o sonho que a gente quiser. Só que lembre, se o sonho é alto, o preço é alto. Você precisa pagar o preço. Tudo tem um preço. Escolha qual preço você quer pagar na sua vida. Tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima live, tá bom? Para quem, né, tem interesse em marcar consulta comigo, quer ser meu paciente, quer saber como é que funciona a nossa consulta, sobre tudo, só é digitar aqui "eu quero", que vocês vão receber no direct uma mensagem da minha equipe e elas vão te dar todo o suporte aí para a realização desse sonho, tá bom? É simples, digita aqui "eu quero" e você vai receber um direct aí da gente. Fechado? Um abraço, fiquem com Deus, a live vai ficar salva, a gente se vê na próxima live, tá bom? Beijo no coração. Paulinha botou "eu quero", você vai receber uma mensagem agora, Paulinha, da gente, tá bom? Aí no direct, vai lá, pode ver que sua mensagem chegou. Um abraço, muito obrigado a todos pela audiência. Fiquem com Deus.